Olá, vamos falar agora sobre como nascem as plantas, como elas se desenvolvem, qual o seu ciclo de vida, em que ambientes elas desenvolvem, né? E como elas são chamadas de acordo com o ambiente em que ela vive, tamanhos de plantas, né? Tipos de vegetações diferentes. Que plantas são utilizadas para a nossa decoração? Que plantas são utilizadas para a parte de perfumaria, de remédios? Então, nesse vídeo, eu vou explicar um pouco de cada coisa. Vamos lá. De início, vamos ver fases da vida de um vegetal. Então, você pode observar aqui, né? A fase de vida de um vegetal. Então, ela nasce, ela cresce, ela desenvolve. No caso dessa planta, ela deu frutos. E ela passa por um processo de secagem das suas folhas, que é um processo final de sua vida. No caso, ela aqui nessa secagem de folhas, ela já está chegando na fase final do seu ciclo de vida, tá? Então, quando a gente fala em plantas, essas plantas que dão frutos, elas são chamadas de frutíferas. As que não dão frutos são chamadas de não frutíferas. E as plantas, elas não nascem todas no mesmo ambiente. Existem plantas que nascem, elas fixam suas raízes no solo. Existem plantas que fixam suas raízes na água. E existem plantas que fixam sua raiz no alto de outras árvores. É como você pode observar aqui, essa planta aqui, ó, tá? Ela fixa sua raiz dentro da água e ela é chamada de planta aquática, tá? Então, toda planta que ela fixa sua raiz dentro da água, ela é chamada de planta aquática. Já aquelas que fixam sua raiz no solo, elas são chamadas de plantas terrestres, tá? Então, podemos observar aqui um exemplo de planta terrestre. A sua raiz está fixada no solo. E existem plantas que normalmente chamamos de plantas trepadeiras, né? Ou plantas aéreas. Essas plantas elas fixam sua raiz no alto de outras árvores, né? Em árvores mais altas. Como você pode ver aqui, como exemplo, a bromélia. Tá vendo? Aqui é uma espécie de árvore e ela nasceu com sua raiz fixa no alto de uma outra árvore, de uma outra planta, que não é da mesma espécie, tá certo? Então, chamamos essa planta ou de aérea ou planta trepadeira, como vocês podem conhecer, tá certo? Então, aquática, que fixa sua raiz na água, terrestre, que fixa sua raiz no solo, e as plantas trepadeiras ou aéreas, que fixam sua raiz no alto de outra árvore, tá certo? Existem plantas que elas se desenvolvem, que elas desenvolvem em vários ambientes, como acabamos de ver. Mas também existem plantas de vários tamanhos. E essas plantas de vários tamanhos, elas são classificadas como árvores, arbustos ou plantas rasteiras. As plantas que elas têm um tronco mais alongado, como vocês podem ver aqui, tá? A planta que tem um tronco mais alongado e as suas folhagens não ficam próximas ao solo, elas são chamadas de árvores, tá? Então, a planta que ela tem um tronco mais alongado e as suas folhagens ficam longe do solo, no caso, elas ficam mais no alto, elas são chamadas de árvores. Já as plantas que elas nascem, elas têm um tronco mais curtinho, tá? Tem um tronco mais curtinho e as suas folhas ficam próximas, mas não chega a tocar no solo. Elas são chamadas de arbustos. E temos aquelas plantas que elas tocam no chão, né? Tanto o seu fruto
como seu caule e as suas folhas tocam no chão, elas são chamadas de plantas rasteiras.